Desligavam a fronte de Eugênia, parcialmente desligada do corpo físico, ao cérebro da entidade. A comparação feita por André Luiz, da enxertia neuropsíquica, também é válida em relação aos processos obsessivos graves tais como a vampirização e a subjugação. Este assunto é tratado com mais pormenores no meu livro Obsessão, Desobsessão, no capítulo 15, intitulado Parasitose Espiritual. O controle mediúnico. Embora a associação estabelecida, a médium exercia o controle da comunicação, pois captava antecipadamente o pensamento e as palavras que ele pretendia dizer. Efetivamente aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, ensina o assistente, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela, mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira e concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Vemos que a passividade da médium é relativa, ela mantém o controle durante toda a manifestação. Estes esclarecimentos estão em perfeita consonância com Allan Kardec, quando afirma que nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Hermínio Miranda, ilustre escritor espírita e nosso querido amigo, em seu excelente livro Diversidade dos Carismas, explana detalhadamente sobre o tema e, a certa altura, registra a explicação de um dos médiuns da reunião por ele dirigida, que muito nos interessa neste estudo. Informa o médium em questão que o espírito do médium não perde sua autonomia nem sua autoridade e soberania sobre o corpo emprestada a outra individualidade que o manipula. O corpo é de sua inteira responsabilidade e somente através do seu perispírito pode a entidade desencarnada atuar sobre o mesmo. Convém lembrar que um dos pontos básicos da comunicação mediúnica refere-se à afinização vibratória entre o perispírito do médium e o do comunicante. Isto se dá através das respectivas auras. No caso da manifestação de um espírito sofredor, necessitado, um obsessor, por exemplo, o médium aceita a aproximação e capta as vibrações dele no intuito de ajudá-lo, sem descer, como é óbvio, de sua faixa de equilíbrio. Passividade seletiva. É bom deixar bem claro um outro ponto, ou seja, dar passividade não significa que o médium deve entregar-se, sem qualquer controle, aos espíritos, no momento do intercâmbio mediúnico e, sim, expressa uma condição interior, na qual o médium cede espaço mental para que o fluxo de pensamentos do espírito possa atuar, quando então ocorre a psicofonia ou a psicografia, etc. Ainda citando Hermínio C. Miranda, precisa, o médium, dispor de uma bem treinada passividade que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações, uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação, mas não se deixe dominar pelo comunicante ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. Outro ponto importante, passividade seletiva. Realmente o critério seletivo deve sempre prevalecer, vista que ao médium cabe escolher o que deve ou não transmitir, o que deve bloquear ou permitir. Isto envolve a questão da educação do médium, o seu modo de ser, o seu caráter. Retornando ao livro de André Luiz, que é a base dos nossos comentários, observamos que Aulus destaca o desempenho do médium, asseverando que nas sessões de caridade, o médium é o primeiro socorrista a ajudar o comunicante enfermo, mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga a serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Este é um ponto muito significativo, pois já vimos médiums que ao transmitir comunicação de um obsessor muito intelectualizado,
muito culto, passam a admirar a sua condição e, de certa maneira, torcem por ele no diálogo com o doutrinador. Acham bonito quando o desencarnado tem argumentos difíceis, quando prolongam a comunicação, enfim, sem perceberem estão se deixando envolver pelas vibrações do comunicante. Hilário prossegue analisando o desempenho mediúnico de Eugênia e conclui que nestes casos, ou seja, quando da comunicação de espíritos necessitados, o médium nunca fica distante do corpo, tendo o instrutor corroborado a observação, acrescentando que, como é natural, com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Entretanto, se fosse uma presença de um amigo espiritual, o médium ficaria tranquilo e poderia se afastar a maiores distâncias. Era o que acontecia, por exemplo, com Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, extraordinário médium, dotado de raras faculdades, entre elas a de desdobramento, que viveu em Sacramento, MG, 1880 a 1918, era assistido por espíritos do Jaez de Vicente de Paulo e Bezerra de Menezes, o que lhe possibilitava quando em desdobramento, a atender, com segurança e amor, aos enfermos e necessitados que se encontravam distantes. 13. A doutrinação, recursos espirituais. Os recursos que a espiritualidade maior promove quando acontece a comunicação de uma entidade e consequente doutrinação, são riquíssimos e variam de acordo com a situação que se apresenta. É o que enfatizamos a seguir. Na sequência dos trabalhos, comentados no capítulo anterior em que analisamos a psicofonia consciente e o desempenho da médium Eugênia, enfocamos agora o momento em que o comunicante começa a falar e expressa sua surpresa e um certo temor por se sentir ligado ao que denomina de móvel pesado. Contido vibratoriamente pela médium, queixa-se de estar preso e de que estão fiscalizando seu pensamento e revolta-se, com o que diz ser uma recepção estranha, como se estivesse num tribunal, mencionando logo em seguida o seu nome, Libório dos Santos. Nota-se que ele externa, no início, o sentimento de culpa que o domina, em relação à própria mãe. Mostrando-se bastante interessado, Hilário indaga ao assistente se o comunicante poderia ser submetido a um interrogatório minucioso e, se, neste caso, teria condições de responder e de se identificar. As considerações de Aulus merecem nossa atenção. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental, que, por algum tempo, ainda se mostrará lesado em expressivos centros de raciocínio, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor. A nada aspira, por agora, senão a vida parasitária, junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira se alastra e prolifera sobre um muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Alguém poderia argumentar que Kardec se utilizava do método de evocar o espírito e, quando este se manifestava, o interrogava, o mesmo ocorrendo quando um ou outro se comunicava espontaneamente. Entretanto, é muito clara e nítida a diferença entre o trabalho do codificador e nossas reuniões atuais. Aqui agora, como bem explica o instrutor, temos um problema de caridade e, com o mestre Lyonês, a pesquisa científica, metódica e com caráter de urgência. Não podemos perder de vista que a falange do espírito de verdade o assessorava, o que nos leva a inferir que as entidades evocadas eram preparadas para atender às imprescindíveis pesquisas que possibilitassem a concretização, no plano terreno, da terceira revelação. Pacientemente, Raul Silva atende ao espírito enfermo de maneira paternal, pois sentia por ele sincera compaixão, o que o fez atenuar os ímpetos de revolta, passando a ouvir com mais calma as palavras do esclarecedor. Diante do acolhimento que lhe era dispensado, o sofredor sentiu-se comovido, enquanto Silva, impondo-lhe as mãos, as quais emitiam luminoso fluxo magnético, sob a inspiração de Clementino, proferiu o sentido da prece. Sensibilizado, Libório chora. O condensador ectoplásmico. A um comando do mentor,
Foi trazido interessante aparelho, com dispositivos especiais, parecendo uma tela de gaze finíssima, medindo aproximadamente 1 metro quadrado, que ele manobrou usando uma pequena chave. A tela, então, se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Ao mesmo tempo, Clementino aproximou-se do doutrinador e o inspirou a induzir o comunicante a recordar-se mediante um esforço de memória, que foi propiciado pelos quadros que foram surgindo, gradativamente, na tela do aparelho. As cenas apresentadas tinham Libório como principal protagonista. Por sua vez, Silva captou-as mentalmente e passou a descrevê-las. Retratavam uma certa noite de carnaval, quando Libório, ainda encanado, ouve o apelo de sua mãe, muito velhinha e enferma, sentindo-se nos seus momentos finais, pede-lhe socorro. Mas, surdo aos apelos, rouba-lhe a última quantia de que dispunha, mentindo que irá comprar a medicação que ela necessita e dirigindo algumas palavras à enferma, sai apressadamente. Por 3 dias e 4 noites entrega-se à loucura do carnaval. Retorna somente na quarta-feira, quase semi-inconsciente. A mãezinha, socorrida por algumas pessoas, já não o reconhece. Recolhida ao seu quarto, abre o gás para tomar banho, quando o cansaço e a embriaguez o vencem. Intoxiado, termina ali os seus dias terrenos, sendo considerado pelas pessoas como suicida. Nessa altura, o comunicante rende-se às evidências e se desespera, chamando pela mulher e por sua mãe. Diante do seu estado desligado da médium e encaminhado pelos vigilantes para uma organização de atendimento. A tela volta à transparência inicial e André, de imediato, quer saber detalhes acerca do aparelho. Aulus explica ser um condensador ectoplásmico, com a propriedade de concentrar-se raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Diante dessas explicações, André conclui que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os integrantes do grupo, o que foi confirmado pelo instrutor. Este acrescenta que as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos encarnados presentes, em favor de irmãos que se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Sendo assim, pessoas que exteriorizem sentimentos desequilibrados, decorrentes de viciações de variada espécie, perturbam as atividades dessa natureza, pois projetam no condensador as sombras que lhes são próprias, impedindo que a entidade sofredora seja atendida de forma a propiciar-lhe o esclarecimento de que necessita. Mais uma vez, fica evidenciada a imprescindível necessidade da homogeneidade de pensamentos entre os componentes dos grupos mediúnicos, corroborando as palavras de Kardec de que a reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades dependem das de seus membros. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, das reuniões em geral, item 331. Convém ressaltar, igualmente, que o atendimento prestado por Raul Silva ao sofrido espírito Libório dos Santos reflete bem o seu amor pela tarefa, pelos sofredores, a conscientização de suas responsabilidades e, também, o quanto está preparado para exercer o trabalho de dirigente e de doutrinador. Outra valiosa contribuição, nesse campo do atendimento aos espíritos sofredores e necessitados de maneira geral, é encontrada no livro Missionários da Luz, quando André Luiz explana sobre o assunto que estamos abordando. Trata-se do acolhimento ao espírito Marinho, ex-sacerdote, que se comunica através da médium Otávia, por intercessão de sua mãe, desencarnada, que no plano espiritual vela pelo filho. Este, quando na Terra, desviou-se por completo da sua tarefa, comprometendo-se gravemente. Ao desencarnar, aliou-se a outros companheiros igualmente criminosos e mantinha a mente cristalizada na revolta e na descrença. A dedicada mãe solicita a colaboração do instrutor Alexandre para que a comunicação de Marinho fosse coroada de êxito, tendo destacado que este, ultimamente, se apresentava entediado, dando sinais que já não mais se comprazia na situação em que se encontrava há longos anos. Marinho foi convencido a acompanhar um dos integrantes da equipe de Alexandre, Necésio, que também fora sacerdote, e que o localizara alojado em um templo, ao lado de outros comparsas. Um tanto constrangido, Marinho acompanha Necésio e, ao perceber o local para onde fora levado,
ou seja, o recinto onde ocorriam as reuniões de prática mediúnica, tenta resistir, porém, quando a presença de sua mãe é citada, embora não a percebesse, acaba concordando em permanecer e até mesmo em se comunicar, diante dos fortes argumentos apresentados. O resgate desse espírito é um ponto de grande valor a ser considerado, pois expressa o incansável esforço das equipes espirituais que assessoram as reuniões mediúnicas. Enquanto a comunicação se processava, Alexandre passou a inspirar a palavra do doutrinador. Ao mesmo tempo, vários ajudantes espirituais recolhiam as forças mentais emitidas pelos participantes, inclusive as da médium. Interrogado quanto ao trabalho que realizavam, um dos colaboradores prestou os esclarecimentos solicitados por André. Esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao reavivamento de emotividade da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias, de variada expressão, emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Esses recursos foram utilizados, no momento próprio, para que a mãe do comunicante se tornasse visível, o que finalmente o levou a atender aos seus apelos de mudança e transformação interior. Foi ainda relatado, nesse mesmo livro, interessante e inusitado recurso, acionado quando da comunicação de uma entidade agressiva, que ao ser atendida por um dos doutrinadores quis agredi-lo. Rapidamente os técnicos providenciaram uma forma sem vida e a colocaram junto ao obsessor. Era um esqueleto, que o amedrontou de tal forma que o fez desistir de seu propósito. Ao nos referirmos à importante tarefa da doutrinação não podemos deixar de mencionar o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, verdadeiro tratado acerca desse tema, que recomendamos aos estimados leitores. Nesta obra, o autor assinala que o doutrinador deve dispor de 5 aptidões básicas: formação doutrinária sólida, fundamentada na codificação kardeciana, conhecimento do Evangelho de Jesus, autoridade moral, essencial para legitimar os argumentos que apresenta ao comunicante, fé, que expressa confiança e certeza plenas, advindas não apenas do crer, mas do saber, amor, principal condição para que se consiga falar ao coração que sofre, que está acorrentado aos grilhões do passado, que se apresenta cheio de ódio e revolta. Apresenta ainda algumas outras qualidades importantes, desejáveis, mas não tão críticas, conforme diz, paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor, prudência. Em meu livro Obsessão, Desobsessão, ao tratar desse tema, citamos que, para sentir aquilo que diz, é essencial ao doutrinador uma vivência que se enquadre nos princípios que procura transmitir. Assim, a sua vida diária deve ser pautada, o mais possível, dentro dos ensinamentos evangélicos e doutrinários. Inclusive porque, os desencarnados que estão sendo atendidos, não raro, acompanham-lhe os passos para verificar o seu comportamento e se há veracidade em tudo que fala e aconselha. Eis o motivo pelo qual Joana de Angelis recomenda: quem se faz instrutor deve valorizar o ensino, aplicando em si próprio. Esta mesma recomendação é apresentada pelo benfeitor espiritual Camilo, no livro Correnteza de Luz, Doutrinar com o Cristo e Apontar o Rumo da Luz, norteando-se o doutrinador também por ele. 14. Psicofonia inconsciente. André Luiz, no capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Psicofonia Sonambúlica, apresentando como exemplo a atuação da médium Celina, na parte final deste capítulo usa a expressão psicofonia inconsciente com o mesmo significado de psicofonia sonambúlica. É importante considerarmos que, a nosso modo de ver, surgiu, a partir daí, o entendimento de que ambas as denominações são corretas e expressam o mesmo tipo de transe mediúnico. Entretanto, habitualmente usamos, em nosso meio espírita, a denominação psicofonia inconsciente. Todavia, cabe nos perguntar, por quê? Qual a razão dessa preferência? Sonâmbulo e sonâmbulo médium. Para termos uma resposta, voltemos nossa atenção para a abordagem que Allan Kardec apresenta, em O Livro dos Médiuns,
referente aos médiuns sonambúlicos. Capítulo 14, dos médiuns, item 172. O codificador explica que o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, é a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira de si mesmo, suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Podemos inferir que na citação acima temos um fenômeno anímico. Mas, continuando a sua explanação, Kardec acrescenta: o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passível que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas, o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo, dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Esta é uma questão interessantíssima para nossos estudos. Na sequência, o mestre Lyonès narra o caso de um sonâmbulo de uns 14 ou 15 anos, de pouca instrução, que no estado de sonambulismo apresentava rara lucidez e grande perspicácia, muito úteis no tratamento das enfermidades, inclusive realizando curas consideradas impossíveis. Certa vez, atendendo a uma pessoa doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Ao lhe ser pedido a indicação do remédio, o rapaz respondeu: não posso, meu anjo doutor não está aqui. Assim, a ação de ver a doença era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. Entretanto, a indicação dos remédios era dada por um ou outro. O codificador acrescenta: não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Em A Gênese, capítulo 14 Os fluidos, item 25, Kardec referindo-se ao sonambulismo afirma: com auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Ele denomina de segunda vista esta faculdade e conforme o seu grau de poder diz-se que a lucidez é maior ou menor. Deduzimos, portanto, que a preferência pela denominação de psicofonia inconsciente é correta, para que não haja confusão com a sonambúlica, por tratar-se esta de um fenômeno anímico, isto é, produzido pela própria alma do médium. Recordemo-nos que os espíritos superiores mencionam que os encarnados deveriam resolver as questões relativas às palavras e perguntam por que não tendes uma palavra para cada coisa. O Livro dos Espíritos, resposta à pergunta 139. Kardec comenta em seguida esta questão das palavras, citando ser esta uma deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, o que ocasiona uma imensidade de equívocos e confusões. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo intitulado Da Emancipação da Alma, a partir da pergunta 425, o codificador trata do tema sonambulismo. Passaremos agora a analisar os aspectos espirituais da comunicação recebida pela médium Celina, compreendendo que quando André Luiz menciona a palavra sonambúlica esta tem a conotação de inconsciente. Conheçamos primeiramente um pouco a respeito do espírito que seria atendido, para melhor alcançarmos o trabalho de Celina. O espírito encaminhado para a manifestação chegou ao recinto sob a guarda de venerando amigo espiritual. Apresentava-se dementado e sua figura recordava um fidalgo antigo, que André compara como se tivesse sido bruscamente arrancado ao subsolo, pois os fluidos que o envolviam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe as vestes e exalando fétidas emanações. Seu aspecto era impressionante e nítida diferença havia entre ele e os demais sofredores, cujas máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais de arrependimento, fé, humildade, esperança. Mas, diz André, naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Diante dessa presença aterrorizante, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Tal entidade trazia na mão direita um azurrague, que tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia palavras em altos brados. Quem me fez chegar até aqui, contra a minha vontade? Bramia, semiafônico. Covardes!
por que me segregaram assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames! Pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. Evidenciando extremo desequilíbrio mental, prosseguiu com seus protestos. Aulus esclarece, então, ter sido ele um fazendeiro desumano. Desencanou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores, criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. André percebe, ao fitar com mais atenção o rosto do pobre recém-chegado, que os seus olhos, embora movendo-se como os de um felino, estavam vidrados, mortos. Ante a sua surpresa, o assistente logo acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Granjeou fama e riqueza, porém espalhando o terror ao derredor dos seus passos. Ao desencanar defrontou-se com os seus desafetos que passaram a ser seus perseguidores. Alguns poucos o perdoaram, mas a maioria converteu-se em vingadores do passado, apavorando-o. O orientador prossegue, cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro de suas vítimas. Vive, assim, entre a desesperação e o remorso. Martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Quando André percebeu que o enfermo foi situado junto da médium Celina, teve uma impressão desfavorável e se perguntou, por que teria que ser ela, o melhor instrumento da casa, acolher o indesejável comunicante? Reparou-lhe a aura luminosa, contrastando com a vestimenta pestilencial do ex-fazendeiro e temeu por ela. Chegou mesmo a se perguntar, semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus deu-se pressa em explicar. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa, e, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Observando-a, André constatou que ela, como alguém que se entrega a sono profundo, desvencilhou-se do corpo físico levando consigo a aura brilhante que lhe era peculiar. Demonstrava estar bastante afeita àquele tipo de trabalho. Clementino, atento, amparou-a. Celina recebeu o desesperado irmão com simpatia, e este, qual se fora atraído por um imã, arrojou-se sobre a organização física da médium, ficando então intensamente ligado ao cérebro mediúnico, enquanto, por sua vez, o guardião que o conduzia permanecia auxiliando-o. A médium agia como abnegada mãe, tal o envolvimento de afeto que exteriorizava em favor do enfermo. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, ao mesmo tempo exercendo seguro controle sobre o comunicante. A reação do visitante assemelhava-se à de um peixe contido em uma rede, da qual procurava se livrar. Nesse esforço projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que Celina a alma o rodeava. As conquistas morais da médium, que se mostrava aparentemente passiva, impediam que o irmão enfermo desse expansão ao seu desequilíbrio. Este começa a falar e se apresenta como José Maria, demonstrando grande irritação e revolta. André Luiz observou que o processo da comunicação entre Celina e Eugênia apresentava nítidas diferenças e se perguntava mentalmente se a mediunidade falante em Celina era diversa. Aulus, registrando-lhe as dúvidas, passou a esclarecê-las, enquanto Raul Silva atendia ao sofrido comunicante sob a inspiração de Clementino. Celina, explicou bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia,
Em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno, e José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece, assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda, nos domínios do espírito. Importa refletirmos agora, diante disto tudo que nos está sendo explicado por André Luiz e Aulus, sobre as características do tipo de mediunidade das médiuns Eugênia e Celina. Basicamente o que difere o médium consciente daquele que é inconsciente ao nível, digamos assim, do estado de transe próprio de cada um. Genericamente define-se o transe como um estado alterado de consciência. Jaime Servino, no livro Além do Inconsciente, esclarece que a interiorização da consciência é o aspecto básico do transe. Portanto, o transe mediúnico é um estado alterado de consciência do médium, que possibilita a expansão do seu perispírito, para que ocorra a necessária sintonia e imantação com o espírito que deseja comunicar-se. O transe pode ser superficial ou profundo, dependendo do gênero de mediunidade que a pessoa apresenta. Deve-se levar em conta que para a sintonia com determinados espíritos, é imprescindível um transe mais profundo, de acordo com o tipo de mensagem a ser transmitida. No transe mediúnico superficial, o médium não perde a consciência e sabe o que lhe está ocorrendo. No transe profundo, também chamado de sonambúlico, o médium fica inconsciente e, ao terminar a mensagem do espírito comunicante, não se recorda do seu conteúdo e do que lhe ocorreu. Compreende-se que existem muitas gradações nestes dois tipos de transe. O transe mediúnico não deve ser confundido com estados patológicos, tais como o estado crepuscular dos histéricos e epilépticos. Em casos de traumatismos crânioencefálicos, delírio febril, estado de coma, pode surgir, eventualmente, o transe, mas que em nada se relaciona com o de caráter mediúnico. Existe ainda um outro tipo de transe, que é o anímico, ou seja, provocado pelo espírito do próprio médium, sem que haja a intervenção de um espírito desencarnado. Este estado acontece pela propriedade de expansão do perispírito e de um estado alterado de consciência. Estes dados acerca do transe foram extraídos do meu livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. É o que acontece com os sonâmbulos, conforme mencionamos no início deste capítulo, o caso do rapaz que apresentava uma segunda vista muito aguçada. Inferimos, em resumo, com relação a Celina, transe profundo, com facilidade de expansão do perispírito, ou seja, de desdobramento, mantém o controle especialmente por suas qualidades morais, muito superiores ao comunicante. Após o transe não guarda a lembrança da comunicação por não haver registro em seu cérebro físico, como também por haver nenhuma vantagem dessa recordação. Se, ao contrário, fosse um espírito mais elevado, poderia registrar mais nitidamente a mensagem, para sua edificação. Quanto à mediunidade de Eugênia, por ser médium inconsciente, o transe é superficial, possibilitando-lhe um desdobramento mais próximo ao corpo físico e um controle vigilante, embora também fraterno e carinhoso. Enquanto os ensinamentos do instrutor se sucediam, Silva prosseguia atendendo o ex-fazendeiro, conseguindo que este assimilasse algumas restes de luz. Por sua vez, Hilário, anotando as diferenças entre as duas médiuns, pergunta, se Dona Celina não fosse a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo, em qualquer circunstância menos agradável, não seria preferível às faculdades de Dona Eugênia? Eis a resposta de Aulus. Sim, Hilário, você tem razão.
O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos, que se renderam às forças vampirizantes. Hilário faz novas considerações e indaga quanto à comunicação de uma entidade intelectualmente superior a médium, como seria o controle, possibilitando a uma nova explicação do orientador, no final do capítulo em estudo. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa e, em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. José Maria, um tanto renovado, aceitando até mesmo a prece balsamizante, é removido pelo mentor Clementino e seus auxiliares. 15. Possessão. Quando Allan Kardec explana sobre o tema da obsessão, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, registra as variedades das obsessões em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Explicando as características da subjugação, item 241, anota que esta seria sinônimo de possessão e afirma que deixava de adotar este termo por 2 motivos. Primeiro, porque dá a ideia de seres perpetuamente criados para o mal, o que não é verdade, pois o que há são espíritos imperfeitos, os quais estão também submetidos à lei de evolução. Segundo, porque implica a ideia de que um espírito desencarnado pode apoderar-se do corpo de um encarnado, numa espécie de coabitação, enquanto que há apenas constrangimento. Interessante é que Kardec, alguns anos depois, recordemos que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, ao tratar do tema em A Gênese, publicada em 1868, passa a admitir o termo possessão. Vejamos como isto se deu, entendendo que o codificador revê o assunto e, agora, talvez com mais experiência no tocante aos problemas das obsessões, amplia os conceitos. No capítulo 14 do livro citado, item 47, o autor esclarece que, na obsessão o espírito atua exteriormente, envolvendo o encarnado com seus fluidos perispiríticos, como uma espécie de teia, ficando este constrangido a proceder contra sua própria vontade. Na possessão, a diferença, segundo Kardec, é que o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Transtorno dissociativo de identidade. O espírito passa a ter, então, a posse e o comando momentâneo do corpo do encarnado, atuando através de todos os sentidos deste, utilizando-se dos seus braços, caminhando e agindo como se estivesse vivo. De nossa parte, é oportuno acrescentar que este tipo de situação pode também apresentar-se com a participação de mais de um espírito, às vezes vários, que se revezam no uso do corpo físico de um encarnado e, tendo, como é óbvio, o domínio de sua mente. Tal situação remete-nos a um transtorno mental identificado pela psiquiatria como transtorno dissociativo de identidade, ou de personalidade múltipla. Para a medicina seria um distúrbio puramente patológico, porém, nos diversos casos que temos notícia o que ocorre ao que Hermínio C. Miranda, dedicado pesquisador e escritor espírita, denomina de condomínio espiritual. Este transtorno está relatado e comentado no meu livro Transtornos Mentais, uma leitura espírita, no qual mencionamos os casos clássicos mais conhecidos de personalidade múltipla, como as 3 faces de Eva, que foi tema de um filme com este nome, e o de Sibyl. Esta mulher, Sibyl, era comandada por 16 personalidades diferentes, caso este que registramos com detalhes, apresentando a contribuição espírita para este transtorno. Retornando a Kardec, em A Gênese, capítulo 14 Os fluidos, no item 48, vemos que ele faz interessante observação,
que vale a pena transcrevermos. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encanado, que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encanado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encanado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Atualmente não se adota, no meio espírita, o termo possessão no sentido positivo, benéfico, como no texto acima, para não haver confusão de palavras e de sentido. Possessão seria, então, usado para designar um processo obsessivo dos mais graves. Vulgarmente, usa-se até mesmo dizer-se, fulano está possuído pelo demônio, o que para nós, espíritas, é o mesmo que dizer, por um obsessor. Fizemos todo este introito antes de passarmos aos comentários do capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Possessão, com a finalidade de termos, inicialmente, a conceituação de Kardec sobre o tema. A reunião dirigida por Raul Silva prosseguia. Narra André Luiz, que estavam presentes 4 pessoas em tratamento. Entre elas um moço, acompanhado de sua mãe, que dava mostras de estar muito inquieto e aflito. Aulus conversa, então, com Clementino, o mentor dos trabalhos, e o texto indica que o assistente pede que seja permitida a presença de certo espírito, o que é concedido, com vistas ao estudo do próprio André e de Hilário. Este é um ponto de capital importância. O que acontece, em seguida, em meio aos trabalhos da reunião, não era uma situação habitual, costumeira. Devemos notar que a permissão dada por Clementino levou em conta a participação da médium Celina, de Raul, o dirigente, e da equipe. Todos estavam, pois, à altura do cometimento. Os guardas, sob orientação do mentor, permitiram a entrada de uma entidade dementada, que imediatamente atravessou as linhas vibratórias de contenção e se precipitou sobre o rapaz, gritando-lhe o nome, Pedro. Este recebe o impacto vibratório, dá um grito e cai desamparado ao chão. A mãe tenta suavizar-lhe a queda. Silva toma as providências necessárias e o moço é levado para um leito incômodo próximo, ficando isolado dos demais participantes. Logo Dona Celina é incumbida de dar-lhe assistência. Enquanto isto as atividades prosseguiram, sem quebra de ritmo. Epilepsia. No âmbito espiritual, o que se vieram os 2 contendores engalfinhados em luta feroz. Diante do quadro, André concluiu que Pedro estava sendo acometido de uma crise epiléptica, com toda a sua sintomatologia clássica, face transfigurada pela palidez, músculos tetanizados, dentes cerrados, a cabeça fletida para trás, seguindo-se estranhas convulsões. O perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. Celina registrava-lhe a presença, porém, permanecia vigilante para não se apassivar, continuando a prestar socorro ao doente. Mentalmente tentou atender ao algoz, mas este prosseguia gritando, sendo ouvido apenas pelos desencanados. Vingar-me-ei! Vingar-me-ei! Farei justiça por minhas próprias mãos! Bradava, colérico. André observou que Pedro estava plenamente ligado à entidade. O córtex cerebral apresentava-se envolvido por escura massa fluídica. Observando o quadro, Aulus informou. É a possessão completa ou epilepsia essencial. Ante a pergunta de Hilário se ele está inconsciente, o instrutor explica. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque, em espírito, está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Sensibilizado diante da triste situação, André questiona se não estariam à frente de um transe mediúnico, visto estarem ambos tão estreitamente jungidos.
A resposta do orientador é bastante esclarecedora. Sim, presenciamos um ataque epiléptico, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas, que se prendem às teias do ódio recíproco. Diferença entre epilepsia e manifestação mediúnica. Façamos uma pausa nesta narrativa, para algumas considerações importantes acerca de uma certa confusão que ocorre no meio espírita, quanto à epilepsia e à mediunidade. É muito comum confundir-se uma crise epiléptica com uma manifestação mediúnica de um espírito obsessor. É preciso reconhecer a diferença entre uma e outra. Apresentamos a seguir, resumidamente, uma palavra balizada. Quem nos esclarece é Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, capítulo 11, cujo título é Epilepsia, no qual registra o caso de uma jovem de 20 anos que se encontrava em uma casa de saúde para pacientes psiquiátricos. Estando em visita de atendimento a outra paciente, Miranda e Dr. Bezerra de Menezes, que o orientava, estendem o trabalho a outras enfermas, no mesmo quarto, passando a atender a jovem, que dormia inquieta. Esta tem uma crise epiléptica e Miranda nota que não havia ali a presença de qualquer agressor desencanado. Dr. Bezerra explica ser aquela uma problemática epiléptica genuína. Após algumas considerações sobre a doença, o venerável instrutor esclarece. Este é importante capítulo da neuropatologia que merece acurada atenção, particularmente dos estudiosos do espiritismo, tendo em vista a parecência das síndromes epilépticas com as disposições medianímicas, no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, assevera-se que se trata de mediunidade a desenvolver, qual se a faculdade mediúnica fora uma expressão patológica da personalidade alienada. Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas, sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. Não obstante suas causas reais e remotas estejam no espírito que ressarce débitos, há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança, através dos anticonvulsivos. Prosseguindo em suas elucidações, Bezerra assevera ser necessário que primeiro o paciente se predisponha à renovação íntima, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que deve assumir, dando início ao tratamento que melhor lhe convém. Miranda indaga se realmente ocorrem obsessões cruéis produzindo aparentes estados epilépticos, sendo prestamente esclarecido pelo sempre querido Dr. Bezerra. Indubitavelmente há processos perniciosos de obsessão, que fazem lembrar crises epilépticas, tal a similitude da manifestação. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica, através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão vem o coma, naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Ocorrência mais comum dá-se quando o epiléptico sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravames do passado, em que sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então, com caráter misto. Conveniente, nesse como noutros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de as não confundir com sintomas da mediunidade, no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. O nobre instrutor, em seguida, recomenda evitar generalizações, não adotando uma atitude simplista. Também ressalta os benefícios do tratamento fluidoterápico. Concluímos, portanto, que a diferença básica entre uma crise epiléptica genuína e um transe mediúnico provocado por um espírito obsessor é que, naquela, após as convulsões a pessoa fica inconsciente por alguns momentos, não fala nada e, nesta, o espírito manifesta-se realmente, em geral, fazendo ameaças, falando do seu ódio, de sua vingança, etc. Retornemos à reunião descrita por André Luiz. Diante da situação de Pedro,
Celina proferiu tocante prece em favor dos enfermos. Enquanto orava, suas mãos liberavam jatos de energias luminescentes, envolvendo-os em sensações de alívio. O perseguidor se desprendeu automaticamente de sua vítima, que repousou, enfim, num sono reparador. Socorristas conduziram o obsessor, que se encontrava semi-adormecido, para um local de emergência. Por seu lado, Celina atendeu igualmente a mãezinha de Pedro, assustada e chorosa, oferecendo-lhe água fluidificada. Desenvolver a mediunidade. Alguns pontos precisam ser aclarados a partir desse acontecimento no âmbito da reunião. Uma pergunta inicial ocorre neste instante à nossa mente, também a mesma ocorreu a Hilário: Pedro então é médium? Aulus explica que, tendo em vista a passividade com que sintoniza com o desafeto desencarnado, pode-se tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Hilário prossegue pesquisando o assunto e indaga se ele deveria cuidar do próprio desenvolvimento mediúnico. Pergunta esta muito pertinente, pois comumente nos defrontamos com as mesmas dúvidas em muitas de nossas casas espíritas. Não raramente pessoas enfermas, portadoras de distúrbios mentais, ou com sintomas e problemas como os de Pedro, são encaminhadas a sessões mediúnicas, totalmente despreparadas e obsidiadas, na suposição de que ali irão resolver, num ótimo, os sofrimentos que as torturam. Em nossa experiência de mais de 40 anos de prática mediúnica, de estudo constante e, pelo bom senso que o Espiritismo nos proporciona, para casos assim, tais pessoas devem ser encaminhadas para as reuniões doutrinárias, onde receberão as primeiras noções das diretrizes espíritas e, também, para reuniões de tratamento espiritual, fluidoterapia. Parafraseando o codificador que aconselha a cuidar, primeiramente, de tornar espiritualistas as pessoas, antes de pensar em torná-las espíritas, podemos dizer que devemos cuidar de torná-las espíritas antes de encaminhá-las para as práticas mediúnicas. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 19. Respondendo à pergunta acima, Aulus lembra que desenvolver, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. E acrescenta, assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, no dia a dia da casa espírita, não raramente, pessoas procuram orientação e que são portadoras de algum tipo de distúrbios mentais, tais como pânico, depressão, bipolar, obsessivo-compulsivo e, até mesmo, esquizofrenia, etc. E que são atendidas e encaminhadas para desenvolvimento mediúnico, ou, para que participem das reuniões mediúnicas, sem a menor preparação. No caso de algumas destas pessoas apresentarem indícios de eclosão da mediunidade, ainda assim, deve-se evitar o seu comparecimento aos trabalhos práticos. O importante é que sejam orientadas quanto aos meios de administrar essas percepções extrasensoriais, recomendando frequência às reuniões doutrinárias, ao tratamento através dos passes, reuniões de estudo, se for o caso, leitura das obras básicas e outras complementares, preces, culto do Evangelho no lar, etc. Em meu livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, tratamos com minúcias quanto à maneira de controlar manifestações de espíritos que são indicadas, em especial, para os que desconhecem o assunto, para os novatos em geral. Em casos como os de Pedro, ou semelhantes ao dele em algum aspecto, primeiro o tratamento espiritual, caso advenha a cura, ainda assim, é preciso fazer-se uma avaliação de cada caso, pois às vezes, cessam todos os sintomas de mediunidade. Nesse campo da mediunidade não se deve ter pressa, aguardemos um tempo, para verificar se os indícios mediúnicos progridem ou se, realmente, desapareceram. Tenho sempre repetido, para caracterizar se uma pessoa é médium e se deve começar a trilhar o caminho do aprendizado, ou seja, dos estudos e, posteriormente, da prática propriamente dita, é preciso que ela apresente um conjunto de sintomas. Não é só dizer, estou vendo vultos, bem, e aí? Com que frequência? O que mais você sente? Ou então, tenho pesadelos, sonho com pessoas que já morreram e o que mais? Diante dessas situações,
O melhor é aguardar se as percepções evoluem ou se ficam só nisto. Depois destas digressões, retomamos o texto de André Luiz, ainda com a palavra do assistente. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis, nas tarefas de intercâmbio. Lembrando o venerável Leon Denis, que dizia a mesma coisa, em seu estilo poético. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres, e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que envolve em seu amor, em seus fluidos vivificantes. Quase sempre, porém, querem fazê-la produzir frutos prematuros, e desde logo se estiola e fana o contato com espíritos atrasados. Aulus esclarece, em seguida, que a enfermidade e o processo obsessivo de Pedro evidenciam débitos com o passado e, por esse motivo traz consigo aflitiva mediunidade de provação. E aduz, é da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Na parte final, o instrutor refere essas ligações afetivas do enfermo com alguns dos participantes do grupo, ressaltando que o caso não consta dos desígnios divinos. A presença de Pedro na casa lhe será altamente benéfica, se souber perseverar no campo da consoladora doutrina, assimilando princípios mentais renovadores, convertendo-se ao bem, o que abreviará o tempo de sua provação, tendo em vista que o adversário também se renovará pelos seus exemplos de compreensão, de fé e humildade. Mas, mesmo assim, após se extinguirem os excessos da possessão, Pedro ainda sofrerá sequelas do desequilíbrio em que se envolveu por algum tempo. Ante a pergunta de Hilarius, este trabalho de renovação levaria muito tempo. Aulus encerra o capítulo ponderando: quem poderá penetrar a consciência alheia? Como esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos entretanto convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. 16. Desdobramento em serviço mediúnico. O desdobramento que será abordado nestas páginas refere-se àquele que ocorre no transcurso das reuniões mediúnicas, no centro espírita. Entretanto, para maior compreensão mencionamos outros aspectos atinentes ao processo de expansão do perispírito. O termo desdobramento foi adotado por Leon Denis, em seu notável livro Invisível, na segunda parte, capítulo 12, Exteriorização do ser humano. Telepatia. Desdobramento. Os fantasmas dos vivos. Vejamos o que ele diz. O homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências, um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético, provocado. Um ponto que deve ficar bem claro é o de que o perispírito é indivisível, todavia, pode, conforme as circunstâncias, expandir-se, ampliando sua capacidade de sensibilidade e percepção. A expansibilidade é uma das propriedades do perispírito, devido à qual se desencadeia o processo de emancipação da alma. Zalmino Zimmermann, ilustre escritor espírita, em seu excelente livro Perispírito, assim se pronuncia a respeito. Expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de desprendimento em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo, a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento. O tema desdobramento é abordado em O Livro dos Espíritos, parte 1ª, no capítulo 8 Emancipação da Alma, a partir da pergunta número 400, quando Kardec interroga os espíritos superiores. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. É como se perguntasse se seu encarcerado agrada ao cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Essa emancipação acontece com naturalidade e frequência durante o sono físico,
Quando os laços que prendem o espírito ao corpo afrouxam-se, e não necessitando este de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Questão 401.